eu gostaria de poder compartilhar com vocês. E eu queria fazer assim, eu queria fazer uma pregação palestra, tá bom? Uma pregação palestra. E eu queria, então, pontuar, fazer bem didática, para que vocês pudessem, então, seguir o roteiro, seguir o meu raciocínio e poder também ler na Bíblia. E no final, eu vou pedir para os irmãos, para que todos, sem exceção, os que estão nos visitando, os que são membros dessa igreja, pedir para que possam ler comigo aquilo que eu solicitar a vocês, tá bom? Combinado? Então nós vamos estudar a palavra, nós vamos conversar com o texto, nós vamos trazer o texto para nossas vidas, procurar entender a dinâmica do texto, e no final, na aplicação, eu quero que vocês leiam comigo essas aplicações, para que vocês possam sair daqui, não impressionado com o pregador, mas impressionado com Cristo, impressionado com o Senhor, como é que Deus usa pecadores, como o pastor Francisco, que vem de tão longe, Bragança. Tem algum bragantino aqui? Não tem, né? Mas vocês são convidados a ir em Bragança, tá bom? Visitar a nossa Bragança. E vem de tão longe trazer uma palavra que certamente vai mostrar alguma coisa para nós no que diz respeito à nossa vida. E eu gostaria que vocês, portanto, abrissem as suas Bíblias num texto pouco conhecido, mas eu quero estudar com vocês, o livro de Eclesiastes, tá bom? Eu queria, pode passar aqui, pode colocar o... Eclesiastes capítulo 2, tá bom? Eclesiastes no capítulo 2. Eu vou ler e vocês vão me acompanhar aí. Eu vou seguir os slides que eu coloquei aqui, e à medida que nós formos vendo esses slides, nós vamos tecendo alguns comentários para nossa edificação. Ok? Deixa só ver se aparece aqui no telão. Ok, obrigado, irmãos. Beleza. Então, nós vamos ler o texto. O tema é esse aqui. Procura-se felicidade. De Bíblia aberta, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores, frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Com tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas,
havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Nosso amado Pai, estamos na Tua presença, na esperança de que a Tua palavra, ela possa alcançar o nosso coração e a nossa mente nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a Tua santa e preciosa palavra e dá que o Teu Espírito Santo possa produzir no nosso coração estas verdades e ao sairmos daqui possamos sair com uma impressão boa a respeito do Senhor, da grandeza, do amor e da misericórdia do Senhor. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, deixa eu fazer uma breve apresentação de Eclesiastes. Sei que é um texto maravilhoso. Eu considero Eclesiastes como uma grande filosofia para a vida cristã. Livro de Eclesiastes, livro de Provérbios, são livros que tratam da filosofia cristã, como de fato ela deve ser vivida. Então, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Eclesiastes, certamente, os irmãos não tenham dúvida de que é um livro inspirado por Deus, bem contemporâneo. Mas, infelizmente, Provérbios é pouco lido. Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu fizesse um teste com vocês, poucos levantariam a mão, porque é pouco lido Provérbios e Eclesiastes também. Mas a mensagem de Eclesiastes, não tenha dúvida de que é um ataque frontal, satírico, é uma crítica frontal à sociedade hedonista e materialista dos nossos dias. Não tenha dúvida que a sua mensagem, ela tenta mostrar e ela procura mostrar a grandeza de Deus, mas também ecoa nos corações a futilidade dessa vida vivida sem Deus. Portanto, o hedonismo é quando se busca o prazer, busca as paixões, busca alguma coisa à parte de Deus, procurando, portanto, encontrar a felicidade ou a alegria, se pudesse, longe de Deus. Então, o livro de Eclesiastes é interessante, porque o autor propõe nesse livro a busca louca das pessoas em prol de uma felicidade. E nós vamos ver alguns detalhes importantes aqui para a nossa edificação. Mas o que Salomão está nos mostrando aqui é que essa vida louca, ela se dá debaixo do sol. Essa é uma expressão que você vai ver constante no livro de Eclesiastes. Debaixo do sol significa, do ponto de vista horizontal, só aqui e agora. É tudo o que acontece nesse mundo, nada mais além dele. Então, correr atrás de coisas, buscar material, buscar prazer, buscar paixões, descobertas, sonhos, tudo nesta vida debaixo do sol. Essa é uma expressão interessante e que revela profundamente uma sociedade hedonita, ou hedonista, ou uma sociedade encantada pelo prazer. O objetivo de Salomão aqui, já que ele não tem o nome dele, mas ele se apresenta no verso 1 do capítulo 1, dizendo que ele é filho do grande rei Davi. E não tenha dúvida, o único que foi rei foi, de fato, Salomão. Mas aqui, irmãos, o objetivo dele é despertar a mente dos seus leitores para olhar algo verdadeiro, algo sublime, algo poderoso, algo grandioso, acima do sol. Esse é o objetivo dele. Fazer com que os seus leitores possam ver a futilidade das coisas debaixo do sol, mas ver a grandeza de algo acima do sol. E quando você lê o livro de Provérbios, certamente você vai discordar com muitos teólogos, que dizem que o livro de Provérbios, possivelmente são teólogos liberais, que dizem que o livro de Provérbios é um livro pessimista, porque trata do trabalho, trata da vida, trata das coisas de uma maneira péssima. Ou seja, uma visão pessimista, uma visão que não traz alegria, não traz satisfação. Eu não vejo assim. Confesso aos irmãos que eu não vejo assim. Livro de Provérbios, eu entendo que está descrevendo com todas as cores
a vida das pessoas debaixo do sol. Ele está descrevendo como é que elas vivem, do ponto de vista horizontal, humanista e secularizada. Estão entendendo? Essa é a descrição que o livro de Provérbios faz. Não é um livro pessimista. Ao contrário, é um livro otimista, porque ele faz você enxergar algo real, verdadeiro, sublime, acima do sol. E que a sociedade hedonista, ela não consegue ver isso. Uma sociedade humanista e secularizada consegue enxergar só as coisas aqui. Para muitas pessoas, o mundo só é esse. A vida só é essa. Eles não conseguem enxergar uma vida além dessa. É por isso que muitos dizem, aquela filosofia velha, antiga, aqui se faz, aqui se paga. Outra coisa, vamos curtir a vida porque depois da morte acabou tudo. Ou seja, é uma vida hedonista. Então vamos correr, vamos farrear, vamos beber, vamos fazer tanta coisa. Porque aqui nesse mundo, é só esse mundo que existe. Então o livro de Provérbios está nos chamando, esse é o objetivo do autor de Provérbios, Salomão, nos chamar a atenção para algo sublime, poderoso. Mas antes dele descrever esse algo sublime, ele vai nos mostrar como é a vida debaixo do sol. Irmãos, eu confesso a vocês que depois de ler Eclesiastes, e algum tempo lendo alguns livros da Bíblia, eu percebi que para você evangelizar, fazer uma boa evangelização, ou para você comunicar o evangelho às pessoas, você tem que parar um pouco e pensar como elas pensam a respeito de Deus. O que elas pensam a respeito do evangelho? O que elas pensam a respeito da vida? O que elas pensam a respeito da vida pós-morte? Para que você possa fazer uma boa abordagem e assim ter êxito no que você vai fazer. Livro de Provérbios e livro de Eclesiastes, especialmente o livro de Eclesiastes, ele trata disso. Então, nessa opção aqui, nós vamos então procurar descobrir a felicidade. Procura-se felicidade, como se pudesse comprar numa farmácia, como se nós pudéssemos comprar no supermercado, como se estivesse à venda. É bem convidativo isso aí. Procura-se felicidade, procura-se prazer, procura-se alegria. Então eu queria ver com vocês, didaticamente aqui, eu queria ver isso aqui. Nós vamos trabalhar nesse assunto aqui. Verso 1 e 2, ele trabalha sobre a investigação. Nós vamos ter Salomão fazendo uma investigação. Ele vai se dar de coração. Para que ele venha a entender a sociedade hedonista, ele precisa vivenciar isso aí. É claro que se você for colocar isso ao pé da letra, você não precisa ser um drogado para evangelizar um drogado, provar droga para evangelizar um drogado. Você não precisa beber, ser um alcoólatra para você alcançar uma pessoa que está no fundo do poço. Mas o que Salomão faz aqui é o seguinte, ele toma isso como verdadeiro e diz assim, bom, eu quero provar o que pensa um ateu. O que pensa uma pessoa que se entrega aos prazeres. Eu quero entender o que se passa na cabeça desse indivíduo. Eu queria compreender como é que ele pensa a respeito da vida, de Deus, da verdade. E aí ele começa, portanto, fazendo essa investigação. Depois que ele investiga, ele chega a alguma conclusão. E aí ele passa a discorrer sobre os caminhos que ele buscou essa felicidade. Assim como muitos de nós, no passado, quem não nasceu no lar cristão, eu acredito que deve ter uma turma aqui que não nasceu no lar cristão, depois se converteram mesmo, verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. Mas você há de concordar comigo que antes da conversão, se buscava alguma coisa para dar sentido à vida, para buscar alegria, para buscar essa felicidade. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Depois, ele entra numa profunda decepção, que ele não consegue chegar àquele alvo, àquele objetivo dele. E aí, por fim, eu quero trazer algumas aplicações para nós. Eu espero não cansar vocês, mas eu queria comunicar essa verdade com vocês, para que vocês tenham compreensão, tenham clara compreensão de que
estas coisas debaixo do sol, elas não são responsáveis pela nossa felicidade. A cidade dos irmãos é maravilhosa. Não conheci toda a cidade, algumas partes dela. É uma cidade promissora, nova, a semelhança de Bragança nem se compara, porque Bragança tem 408 anos. Aqui, 64. Então é uma cidade muito nova. E quando eu entrei, eu percebi que a cidade respira agronegócio. A cidade está em crescimento. Procure encaixar essa mensagem dentro do contexto que você está vivendo. Então vamos lá. Versículo 1 e 2, eu já li, não vou ler de novo. Versículo 1 e 2, ele começa uma grande investigação. Ele disse comigo. Ou seja, eu disse a mim mesmo, vamos experimentar a vida, vamos buscar a felicidade. Eu disse a mim mesmo. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas, diante de tantas aflições, é como se você chegasse diante do espelho e dissesse: epa, peraí, para aí, vamos mudar de vida, vamos procurar um caminho. É como se você falasse com você mesmo. Entenderam? Não sei se você já tiveram essa experiência. Mas Salomão está dizendo: ei, vamos lá. Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. E aqui, irmãos, ele desafia, incentiva a si mesmo a experimentar a alegria, gozar a felicidade. E ele está à procura. Ele acha aqui... O propósito dele, na verdade, é chegar à fonte cobiçada da felicidade. Já viram falar daquela taça da felicidade? Pois é. Salomão diz: eu vou gozar das coisas da vida debaixo do sol. Percebe que a perspectiva é debaixo do sol. Nunca perca essa situação, nunca perca essa na sua mente. É debaixo do sol. E nessa empreitada resoluta, ele emprega toda a sua força. Ele desafia cada fio de cabelo, cada músculo, cada energia do corpo dele, cada neurônio da sua cabeça. Ele incentiva cada anelo do seu coração. É por isso que o verso 1, ele diz: eu te provarei. Provar aqui significa experimentar. Uma tentativa deliberada de aprender algo através da experiência. É como o filho pródigo. Eu já cansei de ver o mundo como ele é. Não, agora eu quero partir para uma outra experiência. Eu quero experimentar mesmo. Me dê tudo aquilo que pertence a mim e eu vou ganhar o mundo, eu vou experimentar. É essa experiência que Salomão, portanto, está propondo a si mesmo. Uma experiência hedonista, experimental mesmo. Então, o propósito principal dele é viver para si mesmo, em vez de viver para a glória de Deus. E aqui nós temos a felicidade, o riso, no verso 2, do riso, ou seja, do humor. A minha vida é aquela coisa monótona. Eu vou começar a ter humor na minha vida. Quem sabe isso muda e eu trago a felicidade para mim. E às vezes a pessoa extrapola, começa a assistir programa de humor para sorrir, para gritar, para aquela coisa diferente do que ele estava vivendo. E ele percebe que essas situações, no final de tudo, ele prova uma baita decepção. Ele diz aqui, por exemplo, no verso 2, ele diz: do riso disse a loucura e da alegria, de que me serve? Eu procurei tudo isso aí, mas tanto a loucura, que é uma perversão moral, quanto o riso não passa de um prazer inútil. Uma piada, como se a vida fosse de fato uma piada. E ele disse: eu procurei tudo isso aí. Mas ele agora apresenta para nós o caminho que ele tomou, ele percorreu em busca da felicidade. Ele percorreu caminhos que não é tão estranho a nós. Perceba aqui, é estranho para você bebida? Não. Empreendimentos?
Você vê aqui, é estranho para você prazeres? Também não. É estranho fama? Também não. Então estas coisas que Salomão andou e buscou, não é diferente. É uma coisa bem contextualizada, bem contemporânea. Então Salomão passa a relatar aqui os caminhos que ele buscou. Então vamos lá. Verso 13 ele diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Eu quero ver como é que o camarada, se ele consegue ser feliz, enchendo a cara. Eu vou ver se o vinho provoca felicidade. E ele começa a encher a cara. O verso 3 começa indicando uma resolução dele. E ele diz que mesmo tomando os goles de vinho, ele diz: eu posso dizer uma coisa, apesar de eu me dar ao vinho, mas ele diz, a sabedoria me regeu. Ele diz que foi dirigido pela sabedoria. Queridos, para mim isso é uma afirmação infundada, porque ele já havia escrito em Provérbios 20, versículo 1, ele disse que o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroça a mente, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Portanto, foi uma resolução inconsequente. Ele disse que ele vai se entregar à loucura. Versículo 3, ele diz: contudo, eu vou me entregar à loucura. Eu quero ver qual é a experiência de uma pessoa louca mesmo. O comportamento dos homens debaixo do céu, debaixo do sol. E depois ele apresenta aqui que mesmo provando do vinho, mesmo farreando, mesmo num grau de loucura muito grande, ele disse: eu tenho uma consciência de uma coisa, versículo de número 3. Que os filhos dos homens vivem poucos dias debaixo do céu. Ou seja, ele tem consciência da sua brevidade de vida. Apesar da loucura, apesar da farra, apesar das bebidas, ele vai dormir, mas ele tem consciência de que os filhos dos homens, na verdade, a vida é curta. E não tem coisa para trazer mais perturbação à mente humana do que a sua consciência falar para ele nas caladas da noite: olha a vida que tu estás levando, tens certeza que tu tens vida com longevidade? Então, o princípio se aplica ao álcool, às drogas, aos jogos, ao sexo, ao dinheiro. Quando o centro da vida é somente o prazer, o resultado é decepção e o vazio no coração. É por isso que ele diz aqui no verso 4, no verso 3, ele disse: os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de vida, em outras palavras, não há, de fato algum, não há como esses filhos dos homens terem sucesso espiritual ou vida espiritual no Senhor. É uma vida curta. Depois que ele se entrega ao vinho, ele percebe que a bebida não trouxe felicidade para ele. Então ele parte para os empreendimentos. Ele disse: bom, eu vou ver o que é que dá sentido na minha vida. Eu vou partir para os empreendimentos. E ele começa, do verso 4 ao verso 6, ele começa a fazer empreendimentos. E ele começa a construir. Salomão agora passa a descrever seus vários empreendimentos, várias riquezas, várias obras que ele tem realizado. Observe que ele está determinado a criar um paraíso na terra. Ele diz no verso 4: empreendi grandes obras. Veja na sua Bíblia: edifiquei casas, plantei vinhas. Verso 5: fiz jardins e pomares. Verso 6: fiz açudes, fiz bosques. Na verdade, eu fiz muita coisa, tentei empreender muitas coisas. Mas observe uma palavrinha que se destaca aqui nesses versos de 4 a 6.
Ele diz que ele fez tudo para ele. Ele diz, para mim, observe, no verso 4 duas vezes. No verso 5 ele diz, para mim, tudo que ele fez foi para ele. Em prol dele, para a vida dele. Nada para os outros. O egocentrismo, tudo focado nele. Salomão empreendeu grandes obras, mas, se você observar, nada de obra pública, só para ele. Para o bel prazer dele, para a felicidade dele. Isso, irmãos, serve de alerta para nós, igreja. No afã de buscar o lucro, e no afã de você empreender as coisas, no afã de você crescer, você pode perder o seu relacionamento com Deus. Estão entendendo? No desejo de crescer, no desejo de expandir, no desejo de empreender, você pode ser pego pelo seu próprio egoísmo ou vaidade, ou desejo de alcançar alguma coisa, e acaba perdendo o seu relacionamento com Deus. Seria interessante fazer uma coisa sem esquecer da outra. Depois, ele busca os prazeres aqui. Ele não encontrou felicidade na bebida, não encontrou felicidade no empreendimento, agora ele parte para os prazeres. E parece-me que isso aí tem alcançado e tem derrubado muita gente. Vamos tentar encontrar aqui, vamos ver um pouco desses prazeres aqui. Ele relaciona 3 fontes aqui dos prazeres dele. Primeiro está no verso de 7 a 8. As riquezas. Veja bem, vamos ler junto o verso 7 juntos? Comprei servos. Ele tem em vista aqui uma extensão de projetos tão grande que ele precisa de um exército de trabalhadores. Por isso que ele diz que ele comprou servos e servas. Ele possui bois, ovelhas. Na verdade, Salomão era um homem riquíssimo na sua época. Aqui ele diz que ele acumulou para ele prata e ouro. Muita riqueza, irmãos. Homem riquíssimo. Ele era certamente o homem mais rico da sua época, contudo, infeliz. Como se não bastasse a riqueza, ele não conseguiu encontrar a alegria e a felicidade que tanto esperava. Um homem abastado, rico. Ele disse, eu vou então, quem sabe buscar a felicidade na música. Versículo de número 8, na parte B. Ele diz, provi-me de cantores e cantoras. Queridos, um homem da envergadura de Salomão, ele poderia contratar a melhor banda, os melhores famosos cantores da época. Pensa num cantor famoso hoje, cantores famosos hoje. Salomão poderia contratá-los para cantar para ele, talvez no seu aniversário. Isso não seria problema, dinheiro ele tinha. Naquele tempo, música era um prazer incomum, mas muito caro. E Salomão, aqui, as suas noites eram regadas, não só de vinho, não só de risadas, não só de banquetes, mas as suas noites eram regadas por músicas de qualidade, os melhores cantores e cantoras. Na minha época, eu não sou tão velho assim, mas pensaria num Tom Jobim, Gal Costa, Milton Nascimento, Chico Buarque, para não dizer um dos grandes violonistas, João, e por aí vai. Mas hoje tem os sertanejos.
As noites eram regadas por cantores e cantoras, e não eram cantores amadores, mas eram cantores famosos. Quem sabe na música, porque a música toca na alma. Quem sabe na música eu encontro a alegria, a felicidade que eu tanto espero. Mas, apesar dos shows particulares, ele não conseguiu encontrar a felicidade. Ele não conseguiu buscar alegria, encontrar alegria. Assim como muitas pessoas, depois de um show, a vida é um poço. Depois de uma cervejada danada, a vida se torna um bagaço. Salomão disse, mas eu vou mais em busca de prazer. Eu quero, quem sabe aí eu encontro a felicidade. E aí o verso de número 8, na parte finalzinha, ele disse, também em busca da felicidade eu me deleitei nas delícias dos filhos dos homens. : mulheres e mulheres. Em outras palavras, o sexo. Quem sabe o sexo? Livre, sem impedimento, sem problemas. Um sexo que nós podemos realizar sem ninguém cobrando. Salomão teve as mais diversas parceiras sexuais do que qualquer homem já possuiu na terra. O lucro ou o luxo exótico desse harém que ele tinha era, por assim dizer, a pepita de ouro. Na verdade, o real bolo de prazer de Salomão. Salomão bebeu sem moderação todas as taças de prazeres que ele pôde comprar e que o mundo lhe ofereceu. Mas a felicidade não estava presente na cama, com as suas variedades sexuais. Ele percebeu que nem a bebida, nem show, nem cantores, nem sexo, nada disso poderia trazer a felicidade a ele. Se fosse hoje, queridos, certamente Salomão estaria com seu rosto estampado nas maiores revistas famosas do nosso país. Provavelmente, o homem mais rico da face da terra estaria nas melhores revistas, mas também um homem mais mulherengo, que perdeu a conta. Possivelmente na sua casa, a sua casa seria objeto das revistas de arquitetura famosas do país. E até estrelas da música pop certamente estaria lá com ele, fazendo shows e embelezando as suas festas de aniversário, como muitas vezes se vê hoje. Quem sabe estas coisas podem produzir felicidade. Mas, irmãos, ainda hoje muitos buscam satisfazer o seu coração no vinho, no álcool, na riqueza, na música e no sexo. Quem sabe? Eu vou viajar, vou arriscar a vida no outro país. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero voltar rico. Eu quero ter aquilo que eu nunca pude ter, meus pais nunca me deram. E quem sabe eu vou encontrar ali. Pode encontrar sim. Pode encontrar uma vida, quem sabe até rica, mas afastada de Deus, longe de Deus. Na verdade, a felicidade não está no sexo livre e desenfreado. A felicidade não pode ser encontrada nas conquistas amorosas, nem no sucesso profissional. Senhor, se eu conseguir chegar a ser gerente dessa empresa, eu estaria numa posição boa e certamente eu encontraria a felicidade. E às vezes até Deus permite na graça comum dele. Não na graça especial, mas na graça comum, Deus permite. E você chega e diz assim: olha, eu não conquistei. Realmente, eu não encontrei a felicidade, mas eu vou montar meu próprio negócio. Não está errado.
Mas quando a pessoa busca essas coisas, tentando achar felicidade, vêm as frustrações, uma atrás da outra. Incrível, né, irmãos? É frustração em cima de frustração. Porque a felicidade não é encontrada aí. Mas faltou uma última coisa aqui. A fama. Quem sabe, se eu for ser famoso, quem sabe se eu encontrar se eu subir no pináculo da fama, eu encontro a felicidade. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é alguma coisa longe de nós, é alguma coisa tão pertinho de nós. Versículo 9 e 10, ele disse: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Para que relato melhor do que esse? Em outras palavras, quem era o mais rico? Eu. Quem era o mais famoso? Eu. Quem tinha mais fama? Eu. Quem era o top dos tops? Eu. É como se Salomão dissesse assim: olha, eu sou o top 1. De todos os homens que viveram em Jerusalém, não tem ninguém para me sobrepujar, não tem ninguém para me superar. Eu superei a todos. E de fato, quando você lê a Bíblia, você percebe claramente. Mas é bom esclarecer que quando ele diz no verso 9, que ele perseverou também comigo a sabedoria, essa sabedoria do verso 9, parte final, não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana, sem Deus. Porque se essa sabedoria fosse de Deus, ela tinha empurrado Salomão mais para perto de Deus do que para perto das coisas do mundo. Prova claramente de que essa sabedoria não era de Deus, mas a sabedoria divina o teria levado para longe dessas coisas. Mas ao chegar no pináculo do prazer, Salomão afirma no verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria. Ou seja, eu desci de ladeira abaixo, não tinha freio. Eu conheci as melhores coisas do mundo. O meu dinheiro comprou as melhores coisas do mundo. Eu adquiri tudo isso. Eu desci ao grau superlativo dos prazeres. E ele viveu, de fato, sob o domínio do coração. Mas olha o que a Bíblia diz. A concupiscência dos olhos não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é que Jeremias nos diz a respeito do coração? Enganoso, os irmãos conhecem esse texto, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Salomão disse: eu não neguei nada no meu coração. Eu não privei meu coração da alegria. Quer beber, bebe. Quer curtir a vida, curte. Eu não privei meu coração. Ele viveu, portanto, sob a ilusão de que ele poderia ser feliz, provando tudo isso. Eu não sei se você já fez isso aqui, essa caminhada aqui, ó. Mas está aí um cara que fez e não alcançou nada. Só decepção, só amargura, só tristeza, só angústia. Mesmo na sua fama, irmãos, não havia satisfação no coração. E a pergunta é: por quê? Resposta: porque o centro da vida dele eram essas coisas. E aí no verso 11 eu queria que você lesse comigo, tá bom? Verso 11. Juntos. Considerei todas as obras. Esta é a decepção. Eu fiz tudo, não me privei de nada. O que eu desejava eu tinha, o que eu pensava eu comprava. Meu coração provou de tudo. Eu era um apaixonado pela vida, mas uma vida longe de Deus. Esse é o paradoxo do hedonismo. O hedonismo, ele dá, mas ele mata.
Curte a vida na bebida, na farra, no sexo. Curte a vida. Eu vou te dar de tudo. Só que o hedonismo, ele pede um alto preço. Você tem que pagar com juro e correção. Não são poucas as pessoas que tiraram a própria vida no afã da loucura, na glória deste mundo. Não foram poucas as pessoas que se perderam, que estavam aqui sentadas. E de repente, começaram a galgar posições. Quando você pensou, está longe, sem Deus, sem referência. Porque esse é o paradoxo do hedonismo. Quanto mais se busca o prazer, menos ele é encontrado. E aí, irmãos, já caminhando para o final, onde mora a felicidade? Se ela não é encontrada no prazer, na bebida, na fama, no dinheiro, se ela não é encontrada, eu queria saber o endereço dela. Onde ela mora? Qual a verdadeira fonte da felicidade? E aí, eu queria concluir. Eu gostaria de pedir para você ler comigo, ok? O que nós podemos aprender desse texto aqui, de forma prática? O que ele pode nos ensinar? O que nós podemos aprender ao sair daqui? Estou convencido de que o caminho de Salomão não é um caminho seguro, mas esse que eu vou apontar para vocês é. Vamos ler juntos? Qual é a fonte da felicidade? Deus. Deus é a fonte da felicidade. As pessoas não encontram porque elas vão à fonte errada. Daí o problema. O hedonismo, ele apresenta, mas o preço é alto. O sentido da vida nunca será encontrado debaixo do sol sem Deus. Você pode ter um emprego, você pode ser gerente, você pode ser um grande empresário, você pode tudo, só que a sua vida está debaixo do sol. Você não consegue enxergar além do sol. Esse além do sol é Deus, é Jeová, é o Shaddai. Esse Deus, a felicidade encontrada nas coisas, ela é estupidamente vazia. Viver uma vida a par de Deus é impossível. Quem busca o prazer e o sentido para a felicidade nestas coisas, mais cedo ou mais tarde, vai encarar uma baita decepção. Eclesiastes não é um livro pessimista, ao contrário, ele é otimista, porque ele apresenta o Senhor como a fonte da nossa verdadeira felicidade. Irmãos, apesar da criação de Deus ser bela e exuberante, preste atenção, o próprio Deus não delegou a ela, a criação, dar significado ou preencher o vazio do nosso coração. Por mais que você desfrute dos mais extraordinários lugares exóticos do planeta, por mais que você conheça as mais preciosas faunas e floras, por mais que você tome as asas da alvorada, por mais que você conheça verdadeiramente toda a beleza do planeta Terra, por mais que você tenha tudo isso, por mais que você faça a sua casa na mais extraordinária paisagem, em uma colina, longe do barulho, e acorde de manhã com os cantos dos pássaros, por mais que você faça tudo isso, e tenha uma vista vislumbrante, deslumbrante da paisagem que você tem, a sua casa, isso não preencherá o vazio do seu coração, a menos que Deus preencha o vazio que existe nele. O prazer sem Deus é suicídio lento, mata qualquer pessoa. O prazer mata o indivíduo, oferecendo aquilo que nunca ele pode dar ao indivíduo.
que é a felicidade. Portanto, aquele que faz do prazer o seu ídolo nunca encontrará satisfação, porque a satisfação só se encontra em Deus. Vamos ler esse segundo aqui, juntos? A verdadeira... Nossos desejos não satisfeitos nos prazeres desse mundo revelam uma coisa interessante para nós. Por que o ser humano não consegue encontrar prazer nesse mundo? Por mais que ele tenha as coisas, por mais que ele possua as coisas, por mais que ele consiga as coisas, por mais que ele tenha tudo isso, por que ele não encontra prazer nessas coisas? A resposta é clara. Porque nós não fomos feitos para cá. Nós fomos feitos para encontrar prazer em Deus. Estão entendendo? Deus é o nosso prazer. É por isso que o salmista, no Salmo 16, verso 11, diz: a presença de Deus, na presença de Deus, há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A maior riqueza e felicidade que um ser humano pode ter é saber que os seus pecados foram perdoados. Ele pode morar numa choupana, queridos. Ele pode ser muito simples. Talvez pode ter até só um prato, um talher e um copo. Talvez ande de sandália. Um indivíduo simplista. Mas ele pode dormir à noite e dizer: graças te dou, Senhor, porque meus pecados foram perdoados. O salmista diz: bem-aventurados são esses. A maior riqueza e a maior felicidade é colocar a cabeça no travesseiro e saber que a sua inimizade com Deus foi tratada a partir da morte redentora do Senhor Jesus. E você pode colocar sua cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu estou com o Senhor. Se eu morrer nessa noite, ou vivendo, ou morrendo, eu sou do Senhor. Essa é a maior felicidade. A maior bênção é saber que você foi adotado por Deus em Cristo. E que Deus não é mais seu inimigo, é seu pai adotivo, por causa da obra vicária de Jesus Cristo. As coisas materiais não deveriam ser a sua fonte de alegria. Não deveriam. Mas a compreensão de que a sua vida foi alvo da graça imensurável de Deus, e que hoje você desfruta de um relacionamento com Deus, isto sim deveria ser a sua fonte de alegria, em saber que você tem uma posição de filho, um status de filho, na presença de Deus. Isso deveria brotar no seu coração júbilo, alegria, satisfação, gozo. É isso que traz felicidade ao coração daqueles que desfrutam a paz de Deus nesse mundo. Não há dinheiro que pague essa felicidade. Não há cantores que pagam essa felicidade. Não há nada. Não há riqueza que substitua essa felicidade. Não há tesouro nesse mundo que possa promover isso no coração do mais vil pecador. É por isso que uma melodia cristã diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes cobertas de bens, e ter o carro do último tipo, e andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que só se encontra em Cristo Jesus. Eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos ler esse texto de Agostinho. Impressionante esse texto, juntos. Eu queria que você saísse daqui impressionado com esse Deus.
Senhor, por que eu não consigo achar alegria e felicidade num copo de bebida? Por que eu vou para um show e por mais que sejam os melhores cantores, eu não consigo sair de lá feliz, alegre? No outro dia eu estou um bagaço. Por quê? Porque esse Agostinho, ele diz, a busca de Deus é a busca da felicidade. Mas tem outro autor, também muito querido nosso, John Stott. Vamos ler juntos? Eu queria, irmãos e queridos, eu queria poder juntar toda a persuasão do mundo, se eu pudesse. Eu gostaria, eu queria ter esse poder de juntar todo o convencimento do mundo, para mostrar para você, desistir da busca de sentido para a tua vida sem Deus. Se eu pudesse me valer de tudo aquilo que levasse você a desistir, a declinar dessa vida que você tem buscado e não tem encontrado essa alegria, essa paz, eu faria. Pense por um momento, que vida maravilhosa você teria se Deus fosse o centro da tua vida, fosse o alvo da tua alegria, fosse o Senhor do teu coração. Que alegria você não desfrutaria ao pensar que a sua maior barreira foi sanada quando Deus te declarou justificado em Cristo Jesus. Como você não se dedicaria a esse Deus? Como você não amaria esse Deus? Só pensar que a tua existência procede dEle. A tua vida procede dEle. A tua vida sempre está em tuas mãos. Tu não podes viver uma hora sem o Senhor, nem andar sem Ele, nem pensar sem Ele. A tua vida depende dEle. Esse Deus, portanto, deveria ser amado, adorado, buscado, amado. Tu deveria dedicar a tua vida. Ele é a fonte da nossa felicidade. Irmãos, eu queria que vocês saíssem daqui impressionados com esse Deus. Esse Deus que supera todas as buscas. Ele é verdadeiramente Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.